Eu não sei o que ele viu em mim. Cadê? Meu amigo cantor Sidão de Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque ele me amou. Eu não sou o que devia ser. Louvado seja Deus. Cadê? Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é. O Senhor fala. O que eu mereci era morrer. Glória! Me prometeu. Eita, eu vou até desligar. Eu vou até guardar o violão. Continue cantando. Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, homem de Deus. Pai do Senhor, meu pastor Cícero Vicente. Amém. Pai do Senhor, meu evangelista André. Amém! Pai do Senhor, meu André. Pai do Senhor, pastor! Estamos chegando aqui. Abre aqui, por favor, tá quente. Estamos chegando aqui para mais uma live, para a glória do Senhor Jesus. Olha, então, tá por aí. Sidão Jesus me abandonou nas minhas lives. O Alan Bruno, lá do Belenzinho, né? Lá, Americana. Glória a Deus. Vamos estar em Americana, viu, Alan? Mês que vem. Agora em outubro, se Deus quiser. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Samuel. Deixa eu ver quem mais. Tendo a mesma dificuldade da semana passada com o meu Instagram, de ver as pessoas que estão nos acompanhando, rapaz. Eu sempre via, só que semana passada para cá, tendo dificuldade. Eu só vejo quem comenta, né? Os irmãos que estão comentando, a gente vê o nome aqui, mas as pessoas que estão nos acompanhando, a gente sempre viu o nome aqui, não estão conseguindo ver, não. Meus irmãos, chegamos um pouco, desculpa aí, um pouco tarde. A gente estava nas visitas nos lares. Olha aqui, por essa casa me ponho de joelho, viu? Você que é de Surubim, região, nos acompanha aí, fizer uma visita no seu lar, para a gente estar um momento de louvor e adoração, invocando o nome do Senhor Jesus na sua casa. Entre em contato conosco e é benção. Nas segundas-feiras a gente divide as igrejas em grupos para estarmos juntos com alguns amigos e irmãos também, cultuando, trazendo a graça dos céus sobre os lares. Meu amigo pastor Márcio, lá de Santa Cecília, está aqui também conosco. Marcar onde... Varão, tu não pode entrar aí não, Varão? Ainda cabe mais um aqui ainda, viu? Ainda cabe mais um aqui nessa live. Vamos lá? Eu queria ouvir aí uma palavra, não sei quem vai começar primeiro, né? Esses tocha que chegou aí para compartilhar algo dos céus. Eu sou novo na live, eu tenho que aprender primeiro com vocês. Eu tô chegando novo aqui pela primeira vez. Hoje você vai entregar tudo, rapaz. Hoje vai entregar tudo aqui. Sou evangelista André. O evangelista André só sai quando entrega tudo. Não deixa nada para outro dia. Ele entrega tudo. Eu sou um seguidor de vocês aí. E hoje você me deu a honra de estar aqui com vocês aqui. É uma alegria. Sempre quando pode, eu fico assistindo vocês. É sempre um prazer. Eu já estou hoje... na Bíblia, folhinha e caneta. Então, é meu instrumento
Tem o ditado, né, que quando Abraão, como é? Onde Melquisedeque está, Abraão só dá o termo. Apoi estamos todos nós assim, né? Eu faço a salva, pronto, já era. Eu só vou receber. Tá Amém? coisa Vamos boa. lá. Pastor Cícero, deixa uma palavra aí para os nossos corações. Deixa eu logo apresentar aí, que é a primeira vez que o Varão está aqui conosco, né? Pastor Eu tô aí. Cícero é um amigo que Deus tem me dado, né? Tem cooperado aí com o pastor Pedro Manuel na IPAD Camela, na cidade de Pojuca, e está aí nesse trabalho lá do lá, como é que eu posso dizer? Um trabalho um pouco árduo, né? Mas tá aí lado a lado com um grande homem de Deus. Tem aprendido muito, né, com o pastor Pedro, mas tem sido usado por Deus para cooperar nessa obra aí de uma forma linda e extraordinária. E hoje tá aqui, né? Já que ele não atende o meu convite de vir em Lagoa da Vaca, Surubim, atendeu o convite de estar aqui na live, né? Já foi meio caminho andado. Já é E um aí, passo, né? compartilha aí uma palavra dos céus para o nosso coração. Como eu sempre Não. digo, alimenta a multidão. Amém. Primeiro, eu quero agradecer o convite do meu amigo, irmão Marcílio, que é de muitas décadas aí, né? Não somos tão velhos não, mas tem algumas décadas aí que a gente se conhece. Então, ao André, que eu tive o prazer de conhecer lá em Serrambi, né? A gente já se viu, né, aqui, né? Mas lá em Serrambi, na praia, quando a gente foi com o Marcílio, a gente tivemos um encontro rápido, não foi, André? Mas no Então, É, caso, André não chegou da Sequoia em Camila, não? não, eu Aplicar não, Sequoia. não presenciei, não, ele dando. Se ele deu, eu não presenciei, né? O Sequoia. não, ele não estava na turma que eu participei, não. Ah, tá. Ele foi antes, né? Eu fui o ano passado alguns dias, mais rápido. Eu acredito que ele já tinha passado. Amém. Então é um prazer, uma satisfação estar aqui com os irmãos nessa live. Eu sempre venho assistindo quando dá, né? Eu chego um pouquinho lá, vejo a live, eu entro um pouquinho, mando uma mensagem, dou a paz do Senhor. E hoje, Marcílio nos fez os convites e falei, ó, vamos estar aí para a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Com os irmãos, que a gente gosta de aprender. A gente senta para aprender e ver os mestres falando e é sempre um prazer. E hoje a gente vamos aprender com vocês, né? Só quero deixar uma palavra para que a gente possa meditar nela um pouco, que é algo bem interessante que ao lermos na palavra de Deus, né, me chamou a atenção, né? Dois versículos aqui, principalmente o versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 4. Se a gente, vamos ler, eu vou ler o 16 e o 4 para a gente ter uma visão maior do versículo, né? Que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E dentro desse versículo que a gente lemos aqui, desses dois versículos, nós vemos que a primeira fase aqui de Paulo aos Coríntios fala para nós para não desanimarmos, porque a gente sabe que em meio às nossas lutas, em meio ao nosso trabalho, nós passamos por esse período de desânimo, né? Então,
ele vem já nos orientar e dizer que a gente não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Veja que ele está falando de algo que é fora. O nosso ser exterior venha se desgastar, o nosso corpo venha se desgastar. O nosso ser interior, ele vai se renovar dia a dia. Então, mesmo que a gente desgaste o nosso corpo com os desânimos, com as lutas, com as dificuldades, que possamos sempre estar renovando o nosso ser interior, dia a dia. E essa renovação é, obviamente, que ela tem eu posso dizer assim, uma direção, que é a palavra de Deus, que vai nos renovar, que vai nos fortalecer. Então, ela renova a gente dia a dia. E Paulo, ele expressa aqui no 17, que diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Você vê, se a gente formos colocarmos em destaque aqui a história de Paulo, você vai ver que ele vai colocar aí que a sua leve e momentânea tribulação, na verdade, Paulo não passou nenhuma leve e nenhuma momentânea tribulação quando a gente analisarmos esse texto. A gente sabe das perseguições que Paulo sofreu, a gente sabe das investidas que Paulo ele enfrentou, das prisões, quando a gente vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vamos ver todo o sofrimento de Paulo, né, devido às suas perseguições, devido a pregar o evangelho. Nós presenciamos tudo isso, mas ele vai trazer para nós e dizer que nós temos que ter a nossa, dentro de nós, uma leve e momentânea tribulação. Paulo está aqui com essa palavra, ele está fortalecendo a gente. Diz, olha, mesmo eu passando por tudo isso, ele está dizendo, é coisa leve. Ele não deixa para a gente um fardo pesado, certo? E o que me chama a atenção aqui, pastor Marcílio, meu evangelista, é algo interessante que no final do versículo ele vai falar aqui para nós em um termo chamado peso da glória. Que peso da glória a gente poderia aprender aqui com isso, meu pastor Marcílio? Peso da glória. Então, quando Paulo vai falar do peso da glória, a gente vamos ter uma dimensão desse peso no livro de 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5, na verdade, a gente vamos ver o peso da glória de Deus nesse capítulo 5, que do verso de número do capítulo 4 até o capítulo 5, nós vamos ver que o povo de Israel, ele entrou numa batalha e você controla meu tempo aí, Marcílio, que eu falo muito, tá? Então, entrou numa batalha com os filisteus. E nesta batalha com os filisteus, o povo de Deus, ele perdeu a batalha. E cerca de 4.000 homens vieram a morrer nessa batalha. E o que o povo entendeu? O que o povo de Israel, que por 4 homens, 4.000 homens morreram, ele disse, e agora, o que vamos fazer? Lutaram sem a presença, sem a arca de Deus. Aí o que eles fizeram? Vamos buscar a arca do Senhor, que está em Siló. Aí, Hófines e Finéias vão pegar agora a arca do Senhor e trazer para o meio do povo de Deus. Para quê? Para que o povo de Deus ganhasse a batalha. E nessa história aqui, a gente podemos, antes de chegar no peso da glória, para os irmãos entenderem, né? A gente vamos ver que o povo aqui Hófine e Finéias, eram homens que faziam coisas terríveis diante do templo. Mesmo seu pai, sendo sacerdote, eles tinham uma vida desregrada, não estavam no caminho do Senhor. Foi por isso que Deus levanta Samuel. E a gente vê
que eles só faziam coisas que desagradavam a Deus, mas queriam a bondade de Deus. Queria que Deus abençoasse. Então, o que eles fizeram? Vamos trazer a arca para que Deus nos livre dos filisteus. Aí, quando a arca chega, Marcílio e meu evangelista, a gente vai observar no texto que a tragédia foi pior do que antes. Quando estava sem a arca, 4.000 morreram. Agora, quando trouxeram a arca, o texto nos diz que 30.000 homens vieram a falecer, vieram a morrer. Isso, se a gente fizer as contas, foram 34.000 soldados que perderam a vida depois que a arca chegou. Aí, se a gente fizer uma pergunta para nós, falou, mas a arca não é a presença de Deus? Como poderia agora o povo de Israel perder a batalha com a arca e com a presença de Deus? Aí tem um motivo. Por quê? Quando a gente trata a presença de Deus aleatoriamente como um amuleto de sorte, aí Deus não opera. Porque Deus não está condicionado a gente usar ele como um amuleto da sorte. Pode abrir a Bíblia no Salmo 91 e acha que resolveu. Justamente, as pessoas querem proteção de Deus, aí abre a Bíblia no Salmo 91, aí lê usa como um amuleto e acha que Deus vai trabalhar nessa situação. E Deus não trabalha dessa forma. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas se eu orar, Deus vai me ouvir, vai me proteger. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não age assim. Então, com essa situação, o povo perde a batalha. O povo de Israel perde a batalha. E aqui no capítulo 5 é que nós vamos entender a glória de Deus. Eu quero deixar só para a gente resumir aqui esse peso da glória. Porque o povo dos filisteus ganharam a batalha. Tomaram a arca, Ofni e Finéias é morto, e levam a arca para onde? Para o templo de Dagon. Aí agora a arca sai. Levaram a arca de Ebenezer e levaram para Asdod. Chegando lá, eles colocam a arca diante do templo de Dagon, ao lado de Dagon. Agora a gente vai analisar o seguinte, Marcílio, que na batalha com o povo de Israel não aconteceu nada. Agora, quando está dentro da casa de Dagon, nós vamos agora identificar o peso da glória de Deus. Como assim, pastor Cícero? A Bíblia vai nos falar. A Bíblia nos diz que o povo, os sacerdotes de Dagon, levantaram pela madrugada. Provavelmente, eu creio aqui, a Bíblia não diz aqui, não deixa bem claro para a gente, mas diz que de madrugada eles levantaram e foram para o templo. Automaticamente, eu creio que houve um barulho. E eles, como estavam perto, foram ver o que aconteceu. E quando chegaram lá, estava Dagon caído diante da arca do Senhor. E por que Dagon caiu diante da arca do Senhor? Porque o peso da glória de Deus se manifestou ali. Agora veja que nesse lugar não tinha sacerdote, não tinha levita, não tinha ninguém que pudesse clamar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não depende do homem para manifestar a sua glória. Ele aparece, ele trabalha como ele quer, da forma que ele quer. E o povo, aqui os filisteus, Dagon colocou lá e Deus para mostrar o seu poder e a sua glória, e o peso da glória que Dagon não conseguiu se manter de pé na presença do Senhor, e ele faz com que caia. Então aí a gente vamos ver que diante de Deus, nenhum outro Deus, nenhum outro governador, pode dizer principado, ele pode se tornar, ficar de pé diante da presença do Senhor. E quando ele quer manifestar o seu poder, não precisa de mãos humanas, não precisa de artifícios humanos, porque Deus está além do cuidado, da visão, do querer do homem. Ele trabalha, ele faz conforme ele quer. E o seu poder atua quando ele determina. Então veja que dentro do arraial de Dagon, Deus operou e ele caiu. Na próxima vez que ele cai,
A Bíblia vai nos relatar e dizer que foi cortada as mãos e a cabeça de Dagon, ficando os pés e os troncos, para mostrar o poder e o peso que a glória de Deus tem. E precisamos, logicamente que é forte esse sentir o peso da glória de Deus, mas que a gente, como cristão, como servo de Deus, venhamos entender esse peso e estar sempre diante do Senhor, sempre na dependência de Deus, sabendo que Ele opera quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós simplesmente somos apenas instrumento de Deus e que precisamos viver na sua dependência, deixando Ele agir sobre nós. E quando sentimos e vivemos esse período, esse tempo da presença de Deus na nossa vida, nós vamos ver o quanto é maravilhoso sentir a glória de Deus, sentir o poder de Deus. Então devemos usar isso não como amuleto. A presença de Deus nós não devemos usar como amuleto, mas devemos usar para a glória de Deus, sabendo que Ele é detentor de todo o poder e que dependemos dele. Não é Ele que depende de nós, é nós que dependemos deles e Ele vai agir na nossa vida da forma que Ele quer, que Ele consegue fazer para que a gente entenda o seu poder sobre nossas vidas. Então, Deus é maravilhoso quando Ele trata nisso sobre nós. Por isso que a gente precisa entender as fases da nossa vida para ficar na dependência de Deus. Por isso que vai vir problemas. Mas se a gente estiver diante do Senhor, Ele é aquele que vai nos ajudar nas nossas tribulações, no nosso momento de tristeza, no nosso momento de angústia, mesmo nos desgastando de forma exterior, Ele é um Deus poderoso para agir e renovar dentro de nós a sua glória, o seu poder e a gente permanecer de pé durante a caminhada que nós vivemos aqui. Glória a Deus. Amém? É interessante que você está falando que o apóstolo Paulo está nos trazendo, ou trazendo para a igreja de Corinto, uma palavra de ânimo, né? De ânimo. Agora, esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, dizendo assim, olha, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Ele está dizendo que aqui o apóstolo Paulo, ele está em uma prisão em Roma, entendeu? No fim da vida, não é mais um jovenzinho, já está... É a sua última carta que ele escreve, está no fim da carreira, está prestes a ser morto, ele sabe disso. A prisão que ele está vivendo aqui é terrível, é insalubre, é tanta situação terrível. Não é uma prisão domiciliar como ele teve em outras oportunidades, mas ele está trazendo uma palavra de ânimo para o jovem pastor Timóteo. Você lê um texto que o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra de ânimo para a igreja de Coríntios. Se você lê Filipenses, você vê o apóstolo Paulo pedindo que o povo se alegre em Cristo. Olha que interessante. São as coisas do Evangelho, né? Vamos dizer assim, as contraditórias do Evangelho. Porque, assim, eu estou citando isso porque o apóstolo Paulo, de tantas perseguições que o apóstolo Paulo passou, preso não sei aonde, eu li esse dia esse texto, não lembro agora, de tantas coisas que Paulo passou por causa do Evangelho, açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio. Oi? O livro de Atos, a gente vamos ver ele passar por perseguições, por prisões. Mas aí, vamos ver ele... esse mesmo cara, a gente vê ele todo momento trazendo uma palavra de ânimo para as pessoas. A gente pode atribuir isso a quê? Ao peso da glória que há sobre a vida desse moço. O evangelista André, pode falar. Adicionando aí, o senhor falou, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo começa aí do 20 em diante. É onde ele vai deixar bem expresso
bem nítido aí os momentos difíceis que ele passou. Não é? Vai ser do 20, eu acho que até o 29. 2 Coríntios 12, hein? 11. 11. 2 Coríntios 11. É. Então você vê. Então você vê. Diga. Então, Conclui. É quando a gente percebe que o verso que o irmão leu, a nossa leve e momentânea, ele já estava dizendo para nós, mesmo dizendo à igreja, aos coríntios, ele já estava dizendo para os nossos dias, numa visão para nós, que a gente não sofreu igual a ele. Porque nesse trecho aqui ele vai falar de muitos problemas, de muitas dificuldades, dilemas, e ele não desanimou. e por amor a Cristo, né? Não é para conquistar uma casa nova, não. Não é para conquistar um carro novo, não. Não é para pegar em chave de nada, não. Não, é pro amor ao Cristo. Eu dou ênfase a isso, porque hoje a gente não quer sofrer nada pela nossa fé, não. Entendeu? Verdade. O apóstolo Paulo não está aí querendo conquistar, ser e ter, não. Ele está lutando ele está pregando o evangelho, e por causa disso é que está vindo perseguições. A posição que ele toma está gerando oposições. Entendeu? Por causa do evangelho, não é pelas suas causas particulares. Entendeu? Hoje o cara fica com o marido, a esposa já não vai para a igreja. Hoje, por causa da cara feia do filho, o pai não vai mais para a igreja. Hoje, por uma unha cravada, a gente deixa tudo. E a gente está falando de não é nem ir, não é uma cooperação, era fazer a obra de Deus com intensidade, com muita sinceridade. E a oposição era muito grande. É porque hoje, Marcílio, a gente vivemos um evangelho que não podemos ser confrontados. Quando alguém quer confrontar a gente, quer perseguir a gente tomamos uma postura de nos isolar, de nos fechar, de não querer mais, de abandonar. E Paulo aqui está mostrando para nós das suas atribuições, as suas tribulações que ele passou, e nem por causa disso ele desistiu. Paulo sabia porque foi chamado. E o peso que tinha sobre ele da responsabilidade de levar o evangelho, eu posso dizer, o peso da glória de Deus. Vamos atribuir o peso da glória de Deus sobre ele. Ele disse, eu não posso desistir, porque vidas dependem desse evangelho. Vidas dependem de ouvir essa palavra. E mesmo sendo, como o evangelista André aqui colocou o texto aqui, que Paulo foi esbofeteado aqui, foi perseguido, foi preso. Então, veja, imagina hoje, se a gente chegar alguém para nós, a gente vê muitos hoje irmãos crentes, e se você for confrontado de alguém bater em você, o que você vai fazer? Você vai deixar o evangelho porque alguém bateu para você não pregar o evangelho? Paulo está dizendo para a gente, isso é a leve e momentânea tribulação, isso vai passar, mas você permaneça na presença de Deus. Se o crente não tiver essa resistência, ele vai se frustrar. E o que a gente estamos vendo hoje são muitos crentes querendo o que você acabou de falar aí, pastor Marcílio. Querendo chave, querendo bênção, querendo ser pessoas que só querem a bênção do Deus, mas não querem o Deus da bênção. E a Bíblia não nos mostra isso, que a gente vamos ter uma vida boa aqui. A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflições, foi o que Paulo passou. E muitos não querem enfrentar, né? Então a gente temos que estar pronto. É a dádiva, mas não quer o doador. Quer a salvação, mas não quer o salvador. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Por causa das dificuldades que surgem, né? As provações, tantas coisas. Mas, enfim, isso é muito sério, é muito interessante. Eu sempre digo, quando eu faço menção do texto cego de Jericó, que quando ele começa a clamar e alguém diz, cala cego porque ele não vai te ouvir,
Se fosse hoje, alguns diriam assim: se fosse de Deus, se for de Deus, ele vai vir aqui. Isso. Deus vai tocar no coração dele, ele vai vir aqui, vai bater na minha porta. Não, quando alguém disse cala que ele não vai te ouvir, ele clamou ainda mais. Entendeu? Os amigos lá que levaram o paralítico, os 4. Não dá para entrar por a porta, não. Plano B. Vamos lá. Plano B. Vamos por cima. Se não dá por baixo, vamos por cima. Interessante que o Evangelho nos ensina essa questão da perseverança. Você lembra a parábola que Jesus contou do juiz iníquo? O poder da perseverança e a insistência. E ele diz: se vocês são ruins, quer coisa boa, se o homem é mau e concedeu com a insistência, que dirá o Pai? Entendeu? Ele diz lá no Sermão do Monte também, né? Se o homem é ruim, quer coisa boa para o seu filho, que pediu peixe, ele não vai dar uma serpente. Pediu pão, ele não vai dar uma pedra. Se o homem é ruim e só quer coisa boa, então, e o Pai? Entendeu? Então, eu vejo que a insistência vai nos levar à vitória. Tem pessoas que precisam de passar por essas situações, porque primeiro ele não sabe nem o que ele quer. Hoje ele pede uma coisa, amanhã ele pede outra. Verdade. Entendeu? É por isso que Jesus tem que chegar e dizer assim: o que queres que eu te faça? Diante da perseverança, da insistência. Entendeu? Que ele não sabe nem o que quer. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, depois quer outra coisa. E, enfim, mas a perseverança no Evangelho de Cristo, entendeu? É algo que a gente precisa de ter para a gente desfrutar da graça de Deus. E Deus não tem sido mimado. Verdade. André, o senhor está com a oportunidade, hein? O senhor está se lembrando aí, entregue tudo, viu? Não guarde nada para amanhã. Amém. Se a gente entrega tudo, pastor, você sabe, né? Amanhã não vai ter nada. Tem que entregar um pouco hoje e deixar a reserva. A paz do Senhor para todos. Amém. Eu louvo pela vida do pastor Marcílio, pela vida do nosso pastor Cícero. É Cícero, né? Cícero. Graças a Deus, que bom tê-lo aqui, né? Na verdade, a gente não se combinou, a gente não sabia nem que iria participar, né? Mas o texto que o senhor escolheu, ele traz uma conotação ao que nós escolhemos, ou ao que foi facultado ao nosso coração. Lamentação de Jeremias. Chorar um pouquinho, né? Eu choro. Rindo aí, né? Falar do quinto choro, a quinta lamentação, capítulo 5. Lamentação de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. É o versículo chave para a gente meditar alguns minutos, né? Segundos, né? Meditar muito, não. E quando o nosso irmão falou de peso da glória, parece mais que a gente estava se combinando, ele falando de uma parte e eu ficando para falar da outra parte. A gente tem que entender um pouquinho o texto. Versículo 21 diz assim: converte-nos, Senhor, aqui, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes, ou, em outra versão, como antes. Eu estava, quando o nosso pastor falou que a gente estaria juntos hoje, novamente, eu fiquei intrigado comigo mesmo,
eu estava jantando antes do tempo e minha esposa disse: o que foi? Eu disse: eu não preparei nada. E fiquei, me levantei, fui ali, peguei o livro, peguei a Bíblia e não apareceu nada. E aquilo soprou em minha mente: converte-nos, Senhor. Em outra versão, ela diz assim: Senhor, faze-nos voltar a ti. Por quê? Faze-nos voltar a ti. Por que isso? Por que eu não tomo uma decisão? Às vezes eu tomo uma decisão, mas eu não tenho força para sair, nem para agir na decisão que eu tomei. E quando ele pede, converte-nos, Senhor, faz-nos voltar para ti, dá-me força para que eu venha te servir novamente. Voltava no cativeiro, voltava atolado no cativeiro, preso no cativeiro. Se a gente ler Jeremias 38, a gente vai ver que Jeremias foi preso e atolado em lama física, literalmente, por causa das verdades que publicava, quer dizer, das profecias que publicava. E o povo não atendeu, o rei não atendeu, os líderes não atenderam. E quando chega no ato das lamentações, Jeremias trazendo agora, se você ver todo o capítulo 5, lá do início, vai ver que é só o povo, é a lamentação do povo. O versículo 19: Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono é de geração em geração. Quer dizer, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Mas por causa do cativeiro, não. Aí entra agora a posição de Paulo. Nada nos separará do amor de Cristo. Estava preso, mas não deixou de servir e de adorar. Eles se acostumaram com o episódio do cativeiro, se acostumaram com a vivência, se apadrinharam com aquele que o trazia cativo, gostou da cultura daquele que os trazia cativo. Aí vem a lembrança, agora chega a lembrança. A lembrança. Converte-nos, Senhor. Precisamos voltar para ti. Precisamos retornar àquela alegria. Precisamos agora te servir com mais sinceridade, com mais intensidade na alma, não o corpo, mas sim que a nossa alma te alegre em adoração. Ó, converte-nos, Senhor, a ti. Queremos ser teu. Você já pensou quantas pessoas vivem presas dentro da igreja por causa de um pisão no pé, por causa de um não, por causa de um não foi ouvido, talvez não foi atendido, talvez alguém não deu atenção, e eu vou me mudar para onde você for, você vai encontrar esses mesmos aspectos. Porque somos seres humanos. Você tem que olhar a Deus. Você tem que entender que você é nova. O que é que diz? Filipenses capítulo 3. Bora ler, por favor. Filipenses capítulo 3. Meu versículo parece que é o 12. Por favor. Filipenses 3, 12. 3:12.
E 12. Não quero já a tenha alcançado, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ser renovado. Eu quero sentir a alegria do Espírito como antes. E que nada nesse mundo impeça que isso aconteça. Que nada venha atrapalhar o Espírito de Deus agir em minha vida. Quando eles dizem, renova, é traz de novo, é faz de novo em mim, constrói de novo em mim aquilo que uma vez tu já construiu. Se a gente observar quantas pessoas estão ficando presas no presente com um pouco do nada, ou um pouco do nada desta vida que ocorreu em sua vida por causa do futuro que há de vir. Preso no presente por uma besteirinha que aconteceu desta vida, proibindo ele, talvez, de chegar no futuro que é o céu. O profeta, ele diz, renova-me como antes. Eu quero sentir a alegria de antes. Eu quero ter aí afinidade como antes. Agora a gente faz um paradoxo e você observa quantas pessoas eram tão fervorosas, quantas pessoas eram crentes de verdade. Ô, irmão, e tem crente de mentira? Tem. Tem crente que finge, tem crente que chora de mentira, tem crente que diz que está sentindo e não está sentindo nada. Só para alegrar quem o escuta. Só para dizer que... Aqui, ó. Abre teu coração. Abre teu coração. Conversa com Deus, que Ele conhece o desejo do teu coração. Ele sabe o que é que você se passa e o que é que você vem enfrentando. Ele sabe. Ele sabe muito bem qual é o teu projeto antes de você desenhar ou escrever. Ele sabe. Renova como antes. Eu quero ser igual antes. Eu quero ter a alegria do Espírito como eu tinha antes. O profeta, ele expressa de uma forma tão categórica o desejo de ser renovado, de ser cheio, de ter afinidade. Pastor Marcelo. Ó, 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que nessa versão diz assim, arregimentou. Ou outra versão aí diz o quê? A versão de vocês. Aquele que milita não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar. Aquele que o alistou. Porque o apóstolo Paulo está comparando a vida de um cristão com a vida de um soldado. Eu cito esse texto porque o senhor está citando, está ministrando, e a gente precisa entender uma coisa, que estamos sujeitos que na verdade nós precisamos estar renovados, né? Buscar o renovo, né? Estar sempre buscando o renovo. Só que o problema é que tem muitas pessoas que hoje não sentem mais a presença, não sentem mais a graça, mas está preso no sistema religioso, entendeu? Está preso no sistema religioso, e quando começa a surgir algumas coisas que em todas as igrejas tem, aí se afasta, nominando ou
dizendo que por causa de tal coisa, porque quem de fato está em Cristo, quem de fato tem o fervor espiritual, quem de fato é cheio do Espírito, ele não vai sair da presença, sair de um relacionamento com Deus, sair da comunhão com os irmãos por causa de algumas coisas, né? Então a gente entende que quando alguém está saindo para o mundo e alegando que foi fulano, ele já estava longe dessa presença, dessa comunhão, estava precisando de um renovo e não buscou, entendeu? Agora, eu leio esse texto porque a pergunta que vem é: por que muitas vezes nós perdemos esse fervor? Porque muitas vezes a gente perde essa comunhão. Por que será? Será se foi a palavra de fulano ou se foi uma negligência minha? Será se foi um método que foi constituído lá na nossa igreja ou se foi uma negligência minha? Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, nenhum soldado que está em serviço, entendeu? Se embaraça com as coisas dessa vida. Por quê? Porque você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Satisfazer ou agradar aquele que o arregimentou, ou que o alistou, ou que o chamou. Entendeu? Eu digo isso para a gente entender uma coisa, que o meu compromisso maior é com Deus, é agradar a Deus. Eu tenho compromisso com autoridades espirituais, eclesiásticas, que Deus levanta. Só que uma hora, e se chegar o momento de uma autoridade dessa fazer como Eli fez com Ana? Você entendeu? Hoje é um B.O. grande. Mas quando Eli disse assim, essa mulher está embriagada. Se é hoje, até cadeia escadaça. Um pastor tem uma. O processo é cadeia e tudo mais. Você está entendendo? Não, meu senhor, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito. E engraçado, o peso de uma autoridade espiritual. A mesma autoridade espiritual que interpretou mal a situação foi a mesma que Deus usou para abençoar e ela gerar. Quando ela contou a situação, a mesma autoridade, que muitas vezes a gente quer quebrar, quer passar por cima, foi a que diz assim, vai em paz, o Deus de Israel conceda a tua petição, e Ana já desceu com um semblante diferente, e ali ela concebeu. E aí? Entendeu? Mas o que eu quero dizer para reflexão, com base naquilo que o nosso evangelista André está ministrando, é que a gente precisa entender que a gente, mesmo com algumas frustrações de homens, algumas decepções de sistema, de igreja, a gente tem um compromisso maior com Deus. E a necessidade de a gente estar buscando o fervor espiritual, o renovo, é muito grande para que a gente não venha cair em situações como essa, de pôr uma cara feia, sair e deixar Jesus. Sim, se o problema foi teu pastor, o problema foi o teu dirigente de departamento, então por que tu não está em outra igreja? Por que tu foi para o mundão? Entendeu? É coisa que tu entende. Mas, no geral, o que estava precisando era um avivamento. Era de um renovo. Estava precisando era de uma aproximação de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. A gente que lidera pessoas em igrejas, a gente olha assim, a gente fica pedindo, meu Deus, dá graça, tem misericórdia. Porque a gente vê pessoas com carinha de crente, com lã de ovelha, entendeu? Mas tá ali porque o pai trouxe, porque a mãe trouxe, porque a esposa ameaçou deixar ele, porque ele ameaçou deixar a esposa, e tá ali só o corpo presente, mas nada com Deus, nada com Deus. Qualquer coisinha tá sujeito a virar as costas,
para o evangelho genuíno de Cristo. Isso dá uma dor muito grande, porque está no lugar da bênção, está na casa da promessa e não desfruta. E é justamente como o nosso pastor Cícero ministrou no começo. Levaram a arca da aliança, só que eles não tinham a aliança. Entendeu? Estavam lá, levaram, era apenas um amuleto. Lembra dos endemoniados? Ou melhor, o endemoniado que deu uma surra nos dois homens, eu não sei se é Atos de 7, alguém me ajuda aí. A gente disse assim, oxe, sai em nome de Jesus. Aí só eu conheço Jesus, conheço Paulo. Agora vocês, quem são mesmo? Porque esse negócio é assim, o nome de Jesus tem poder. Sim. É a pessoa, um cara desconhecido. Tu nunca viu eu com... Chegar uma pessoa aí na tua posse assim, Marcelo mandou buscar tal coisa. Tu nunca viu essa pessoa comigo? Ele usou meu nome para pedir algo a tu. Só que tu nunca me viu com ele. Atos 19, Atos 19, 13. Atos 19. Entendeu? Aí o cara usa teu nome, mas tu nunca me viu com essa pessoa. Serviu de nada. Entendeu? É a mesma coisa eu invocar, eu citar o nome de Cristo nas situações terríveis, mas eu não quero compromisso com Jesus, eu não quero nada. Entendeu? Sendo que o Evangelho de Cristo é poder para aqueles que buscam andar em obediência à palavra de Deus. E aí, Marcílio, corroborando com a palavra aqui do nosso evangelista André, e o que você falou aí, na verdade, Ana, ela era realmente uma pessoa convertida. Por quê? Nós vemos que através da palavra do sacerdote, ela não se desesperou, ela não saiu, ela explicou a situação e recebeu a bênção. Então, o convertimento, ele vai trazer, olha só, vai até rimar aqui, o convertimento, ele vai trazer avivamento. Ele vai trazer a presença. Então, quem realmente está convertido, quem realmente vive, porque o povo estava no cativeiro, ele precisava de ficar vivo novamente. O avivamento é para você ficar vivo, é para você viver e viver plenamente diante de Deus. Viver uma vida extraordinária em busca do Senhor. Por isso que a Bíblia fala para a gente, no livro de 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor vai vir em favor dele. Quando se converte, quando entende quem realmente ele está servindo. Então Deus vai vir, vai abençoar e vai reavivar essa pessoa. Mas precisamos nos converter realmente. Não só de falar, mas de vivermos. Você para para entender. Você para entender hoje. Hoje, há tantas pessoas, ex-crentes, já participei, fui frustrado, o pastor fez isso, o dirigente fez isso, o organizador do departamento fez isso. Eu quero só saber de uma coisa de você, que nos escuta. O seu nome ainda está escrito no livro da vida? Será que você ainda sente desejo de chegar no céu? Será que você, sabendo que o céu é de ouro, os muros de jaspe, lá é bom, você vai perder o que é bom por causa de uma mera situação? Será que você não parou para entender que o diabo veio para roubar a tua fé, roubar a tua coroa, destruir a tua moral e tirar tudo o que você tem? Você não imaginou isso ainda? E que se você não pedir a Deus um renovo, se você não buscar através do Espírito Santo um renovo, você vai viver nessa mesmice de era, fazia, era usado, você não é mais. Cai uma real, vê que você está em falta.
Observa que você precisa ser renovado pelo Espírito, no teu espírito. Porque se o teu espírito é renovado pelo Espírito de Deus, ele vai superar os desejos da carne. Ele vai superar os palpites que vão chegar para você. Para de dizer eu fui. A partir de hoje tome coragem. A partir de hoje tome posição. E queira ser cheio. Ser cheio. Ser cheio. Não é fui cheio. Fui obreiro. Fui usado. O Espírito Santo conta com você. O Espírito Santo ainda está com o teu nome alistado. Entra agora o verso que o pastor disse: aquele que milita não se embaraça. E, sem querer, foi embaraçado. Seja renovado pelo Espírito Santo. Busque o renovo. Busque fervor espiritual na sua vida. Que o Espírito Santo venha ser apresentado através de você. Que o impacto das trevas sintam quando você chegar por causa do Espírito Santo te renovando. O verso que o pastor Cícero leu, fala de renovo dia a dia. Quer dizer, todos os dias você tem que ser renovado pelo Espírito. E se você não busca, o mundo vai te ganhando. Os aplausos vai te levando. O orgulho da carne vai te elogiando e te desviando. Para de fui. Para de era. Para que foi. Passou. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer usar você nesses dias presentes. Para de... Assim tá bom. Busque mais. Passe mais tempo conversando com Deus. Deixa as trevas para lá. As trevas têm que fugir por causa do brilho do Espírito Santo na tua vida. Não porque não quero saber a minha vida. Faça igual Paulo. Tudo isso resumo a nada. O meu alvo é Cristo. Se você ler a segunda carta, 5 Coríntios 5:17, você vai ver a expressão de Paulo. Diz que tudo se fez novo. Passou. Deixou, ficou para trás. Seja uma nova criatura no Espírito Santo. Se apresente ao Espírito Santo. Ele conhece. Ele sabe o que foi que houve. Ele entende o desejo. Você ainda sente vontade de ser usado, porém não tem força. Está aqui, ó. O povo não tinha força. O Espírito Santo te ajuda. Romanos 12, né? Não vos conformeis. Não é isso, né? Não vos conformeis com este mundo. 12, Romanos 12. Não é isso? Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis. Quer dizer, não fique conformado com o que está. O Espírito Santo quer te usar mais. O Espírito Santo quer encher você mais. O Espírito Santo quer se utilizar de você cada vez mais. Para que essa mesmice. Há um dia. Você não sabe o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então não deixa para a última hora. Lembra-se. Um ladrão teve direito à salvação porque se arrependeu antes da morte. E o outro ainda blasfemou, foi repreendido e morreu. Não teve direito de se arrepender. Não teve oportunidade para se arrepender. Para dessa mesmice. Para que esse já foi. Para que esse já era. Eu era chefe do departamento da igreja de missões. Eu era do coral. Para. Volta para o zero. E começa tudo de novo. O Espírito Santo quer te usar. A glória de Deus quer ser derramada na tua vida de uma forma especial. Por favor. Não se preocupa com quem vai falar. Não se preocupa com quem vai dizer. Simplesmente faz a vontade do Espírito na tua vida. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração.
Ele quer te usar. Ele quer te encher. E no lugar que você está muito difícil de te usar. O teu proceder, com o teu caráter de hoje, ele quer te transformar. Ó, projetar. Escuta aí. Projetar. Só para teu nome. E alguém dizer, graças a Deus. É um santo homem de Deus. É uma santa mulher de Deus. Sabe por quê? O renovo bate as portas. Busque ele. Amém, pastor? Amém. Amém. E um simples versículo, bem conhecido, nosso. Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Uma frase que saiu da boca dos discípulos, que não era o primeiro dia deles com Cristo. Já viram Jesus expulsar demônio, já viram Jesus curar enfermos, talvez até já nesse momento já tivesse até visto Jesus ressuscitar. Mas agora viram Jesus dando uma ordem ao vento, à tempestade, e eles vão dizer, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse texto para lembrar-nos que andar com Cristo são experiências diárias. Esse negócio que fui, isso é uma grande demonstração que eu e você, se tiver com esse está precisando urgentemente de um grande avivamento, de buscar um grande avivamento. É questão de sobrevivência, é caso urgente, porque andar com Cristo é experiências diárias. Jesus ainda faz, ele continua sendo e sempre será. Eu finalizo a minha fala, não sei se vocês têm algo a acrescentar, com essas palavras, com base em tudo que foi ministrado aí hoje. Hoje é o tema que não foi combinado, né? Foi avivamento. Foi renovo, né? Foi renovo. Hoje foi desperta, tá? E busca o avivamento. Eu quero deixar um abraço aqui para Cláudia Oliveira. Eu acredito que é a tia de Daiane, né? Tá aí sempre, desde o início que ela está comentando. O evangelista Giovanni chegou por aí agora. Que Deus abençoe. Tem outros aqui, como eu disse, eu não estou conseguindo ver. Mas, enfim, quem está comentando, eu estou vendo aqui. Mas, enfim, guarda essa palavra no seu coração. E uma coisa é certa, para aqueles que está, eu sempre digo assim, afinado ao diapasão dos céus, ele não... Lembra aquele tem um hino, né? Porque te abate, ó minha alma, e não me comoves, perder a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E tem um salmista, né? Que ele diz, porque estás abatida, ó minha alma. Você sabe que a alma ela é o quê? A sede, né, dos sentimentos, das emoções. Quando a gente tá com a alma abatida, nada tá prestando, né? Tá nada prestando. Nossa vida. Pode estar com a saúde do mundo todinha, física, né? Tá com a alma abatida. Então, é bom que a palavra de Deus ela vai de encontro, né? Vai na divisa das juntas e medulas da alma e do espírito. Eu creio que essa noite as palavras que saíram aqui foi refrigério para muitos. Então, talvez foi um sacode, né? Desperta, preste atenção. Deus ainda tem negócio contigo, Deus ainda quer algo contigo, né? E a gente tem que parar desse negócio. Eu não consegui porque eu não tinha fulano, eu não cheguei porque não tinha quem me ajudasse, eu não fui, eu não tô mais porque fulano me atrapalhou. Para com isso. E lembra que o teu compromisso é com os céus.
né? E quando a gente tem o relacionamento com os céus, está em ativo mesmo. É só lembrar de Davi, fizeram reunião, ninguém chama Davi, mas o céu já disse assim, olha, só vai sentar na mesa, só vai comer quando o escolhido chegar. Entendeu? E a gente precisa de estar com essas palavras no coração, na mente, para entender que o problema de muitos fracassos está em nós. Eu costumo dizer que talvez aquilo que eu ainda não recebi esteja naquilo que eu ainda não entreguei. Entendeu? Tem coisas que eu não recebi, vou parafrasear. Tem coisas que eu ainda não recebi, porque eu não me entreguei, eu não me lancei, eu não me doei, eu não busquei como deveria, eu não adorei como deveria. Eu estou só querendo, só projetando aqui. Eu preciso tomar atitude. Porque se Deus lá dos céus olhar para mim e disser gostei dele, não tem inferno, não tenha palavras contrárias, não tenha palavra de maldição, não tenha demônio que venha invalidar aquilo que os céus têm para a minha vida. O segredo, meus irmãos, vocês que estão acompanhando a gente, nossos colegas que estão compartilhando a palavra comigo, o segredo é a gente agradar aquele que nos chamou, como eu li no texto, no objetivo de agradar aquele que nos alistou. E ele faz coisas extraordinárias, sobrenatural. E é para surpreender. É por isso que volta outra, a gente fica dizendo assim, fulano, mas rapaz, quem imaginava, fulano, realmente, fulano não tem muita coisa para oferecer não, mas tinha uma fé não fingida, tinha um coração grato, reconhecedor que era dependente de Deus, e Deus disse assim, gostei, vai ser tu. É mesmo assim. Vai ser você, porque levantar mais um para substituir Saul não ia dar certo. Tem que ser alguém que ia na contramão, mas que tinha um coração em concordância com os céus. Finalizo aqui a minha participação. Cícero, o senhor está com a oportunidade, se tiver algo a acrescentar, se não, vai orar pelo pessoal aí. É verdade. Essas palavras aí só confortam nossos corações, na verdade, né? Como você acabou de falar e colocou muito bem aí, é um despertamento para que a gente possa entender o que Deus está querendo fazer conosco e com muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Que muitas vezes ainda não encontrou um sentido para a vida, na verdade, né? Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda não encontrou o verdadeiro avivamento, sentido para a vida. Então, que possam nessa noite entender que estar com Cristo, passar as dificuldades na vida, mas permanecer com Ele é muito melhor do que viver uma vida de mentira, uma vida solitária aí, vivendo de aparência, né? Então, Ele nos chama para que a gente viva de uma maneira de intensidade com Ele, que nós possamos viver com Cristo de uma forma plena, tendo o que Ele nos chama para ter realmente aquele, eu posso colocar aqui um contato, uma aproximação, viver realmente uma vida genuína com Deus. Quando a gente vive esse chamado e na dispensação do Espírito Santo, não tem nada que nos faça parar, porque Ele tem moldado nossos corações, tem moldado as nossas vidas, e a gente só vemos a bênção de Deus operando. Meio às tribulações, a gente vê Deus operando na nossa vida. Então, que os nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo, que possam realmente receber essa palavra de renovação, de força, e saber que o nosso alvo é o céu. E andar como o nosso evangelista falou, nós vamos andar em rua de ouro, em muro de jaspe, e não vamos perder essa oportunidade por nada. Devemos nos agarrar a isso, porque o melhor ainda está por vir, não é nem o começo, né? O melhor está no final. Não adianta você ter um bom começo e no final você esmorecer, você não ser avivado dia a dia. Então, viva o Senhor, renovação dia a dia. Amém? Então, essas são as palavras finais aqui.
Passo para o nosso evangelista André aí para ele concluir aí. Amém? É mesmo assim. E ainda digo mais, reforçando, você ainda encontra sem força, mediante o que você escutou hoje, procure seu líder, procure seu pastor, procure aquele que pode lhe ajudar e submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho plena certeza, se você fizer isso, você vai ver a mudança radical que o Espírito Santo vai fazer através de você e em você. Amém, pastor? 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te, pois, na graça de Jesus Cristo. Tá fraco? Busque fortalecer na graça de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Nosso convidado de hoje vai fazer essa oração finalizando. Nosso pastor Cícero. Finalizando, que Deus possa de encontro a cada um que nos ouviu, que já saiu, os que estão aí, e possa nos abençoar. E eu creio que essa live, com certeza, foi para a nossa edificação, edificou vidas que ouviu e que vai guardar essas palavras no coração. Amém, Cícero? Ora. Amém. Senhoremos. Pai eterno e soberano Deus, neste momento, Senhor, queremos te apresentar a todos os ouvintes que entraram nessa live, ao pastor Marcílio, ao evangelista André, a todos os nossos ouvintes, que o Senhor continue restaurando a sua vida, dando força, ajudando a cada um deles, Senhor, que estão precisando de um renovo, de um abraço, de um avivamento, para viver diante da Tua presença, Espírito Santo. Vai renovando os corações nessa hora. Aqueles que estão, Senhor, sem forças, vai dando força. Aqueles que estão, ó Pai, pensando em desistir, muda o pensamento, Senhor, que o Senhor venha estar dando uma nova direção para ele através da Tua palavra. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo agora está fazendo mudança, está entrando em vidas, fazendo transformações. E a partir de hoje, Senhor, pessoas serão transformadas, impactadas ao ouvirem esta palavra, esta live, aqueles que entraram e permaneceram aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar até os que saíram, ó Pai. Que o Senhor vá lá de encontro a ele, renova, dê força. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações de Divino Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus. Com especialidade, cada componente dessa live, cada ouvinte, que todos digam. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amigos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Foi muito gratificante, viu, estar com vocês, viu? Foi uma alegria imensa. Deus abençoe. E traga mais gente. Amém. Vou ficar surdo para você voltar aqui. Amém. E Surubi também. A gente vai. Agora eu comprei o carro, fica mais fácil. Glória! Deus tremendo.